Olá, amadas, boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Eu estou bem. Bom, então nós estamos aqui hoje para a segunda parte do nosso estudo, dessa semana, que foi falando sobre o poder da unidade. E nós abordamos isso lá no livro de Gênesis, que significa o princípio, E a Torre de Babel, a construção da Torre de Babel foi dado o pontapé inicial para esse estudo, porque ali foi um modelo de unidade e como foi que Deus, entendeu, veio ver de perto aquela unidade. E para mim o texto da semana passada ele trouxe alguns destaques, em algumas coisas e eu quero compartilhar aqui com vocês aquilo que na lição passada ficou bem presente no meu coração, que foi a unidade faz homens se animarem a construir coisas grandes. Quando os homens, lá em Gênesis, quem sabe quiser voltar lá no capítulo 11, versículos que vai do 1 ao 9, a gente foi do 1 ao 9, então ali foi lido que os homens eles se animaram para construir algo. Então eles estavam unidos e aí eles decidiram construir coisas grandes. Essa unidade deles fez com que Deus descesse e viesse ver o que eles estavam fazendo. E aí depois disso Deus reconhece o poder da unidade. E o próprio Deus declara que a unidade tornaria tudo a eles possível. Que nada que eles intentassem fazer depois daquilo ali, que seria para eles uma restrição. Que unidos do jeito que eles estavam, eles iriam conseguir fazer qualquer coisa que quisesse. O próprio Deus reconhece isso e comenta, e a gente crê que ele fala isso com Jesus e com o Espírito Santo, que ele convida-os até para descer com ele, vamos ver o que os homens estão fazendo. E aí, pela motivação deles serem contrários aos propósitos e aos projetos de Deus, então aquela unidade ela feria a palavra de Deus, a garantia da palavra de Deus, que Deus disse que era para o homem crescer, multiplicar e encher a terra. E a intenção deles era ficar ali naquele lugar, se concentrar e tornar o nome deles grande. Então a motivação deles não era correta, aí Deus entra com a sua soberania e faz com que aquilo deixe de ser feito fazendo o quê? Aí Deus confunde a língua deles. Dali começamos a ter a linguagem, que hoje a gente sabe, que são as línguas que nós temos hoje, o francês, o inglês, o aramaico. Então, provavelmente naquela época, eu não sei assim todas, mas a linguagem era bem diferente, Então tinha o aramaico, tinha os gregos, então eram várias línguas que tinham. E aí esses povos tiveram que se juntando e formando os seus grupos e assim, dessa forma, tiveram que se espalhar pela terra. E hoje nós vamos falar sobre o benefício de estar em unidade, Então, o estudo é sobre o poder da unidade. Então, quando nós estamos unidos em um propósito, nós temos benefícios em relação a isso. E hoje nós vamos começar falando sobre a força coletiva, que está lá em Mateus 18, 19 e 20. Vamos ler? Eu separei aqui e eu tenho uma Bíblia da linguagem também. A mais atualizada é a Bíblia Viva, apesar dela já ser uma Bíblia bem antigazinha que está comigo, mas a linguagem dela é bem clara também. Então eu vou ler nas duas versões. Diz assim: em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem. Então aqui está dizendo que vai ser feito um pedido, Quem é que está falando isso aqui, gente? Quem está falando isso aqui é Jesus. Ele estava falando para os discípulos e aí ele diz isso. Olha o que Jesus diz. A própria palavra encarnada como um homem está dizendo que em verdade também vos digo que se dois dentre vós, basta dois, sobre a terra, em qualquer lugar da terra,
concordarem a respeito de qualquer coisa. Então, nós precisamos estar em concordância sobre aquilo que nós vamos pedir. Pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai. Então, a palavra diz isso. Se eu estou concordando com a irmã que está do outro lado, que nós queremos um avivamento no nosso país, que nós queremos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor repreenda a violência, que o Senhor traga recurso, que o que nós concordarmos e nós pedirmos ao Senhor, o Senhor vai nos conceder, porque a palavra dele diz que ele vai conceder por meu Pai. Jesus disse que seria concedido pelo Pai dele, que está na onde? Nos céus. Porque onde estiverem, aí nós vimos a primeira coisa, né? A força coletiva. Se duas pessoas conseguem atrair que um pedido seja cedido por Deus, concedido por Deus, imagine se nós formos, como todos nós, como uma igreja, e a gente estiver pedindo a mesma coisa. A exemplo disso, nós temos hoje uma campanha. Então, nós estamos orando pela climatização, nós estamos atuando para essa climatização, nós estamos entrando com os nossos recursos, nós estamos nos movendo. E o que é que nós precisamos agora, né? Que o Senhor acelere, que o Senhor capacite as pessoas que estão trabalhando nisso, que o Senhor repreenda toda e qualquer investida do inimigo. Então, nós precisamos estar de acordo e nós temos estado de acordo. Por quê? Porque nós temos os intercessores, todos os dias ora, e nós estamos orando para o sucesso da climatização. Então, isso é muito importante para que a gente esteja sempre concordando acerca daquilo que nós vamos pedir a Deus. Aqui na Bíblia, com a linguagem viva, ele fala assim, só um minutinho, porque aqui é mais... Na hora de você encontrar o texto, ele fica um pouquinho mais fechado aqui para mim. Mas eu quero ler aqui. (18, 19). E eu lhes digo isto: tudo que vocês proibirem na terra está proibido no céu. E tudo que vocês permitirem na terra será permitido no céu. E aí no 19 ele diz, e eu lhes digo isso também, se dois de vocês concordarem aqui embaixo na terra a respeito de qualquer coisa que vão pedir por meu Pai, ele fará para vocês. Então a gente vê que o que é que nós temos aqui? Nós temos força, uma força coletiva, né? Porque o que nós pedimos, nós vamos receber. Antes, no 18, ele fala, que eu li o 18 agora, tudo que vocês proibirem, ou seja, em algumas versões está o que ligarmos na terra será ligado no céu. Mas aqui nessa versão ele fala o que vocês proibirem na terra está proibido no céu. Nós estamos proibindo aqui alguma coisa, Deus está validando. Então, o que nós devemos proibir? A atuação do mal sobre as nossas vidas, a vida dos nossos filhos, do nosso bairro, nos colégios. A gente precisa entender essa autoridade e esse poder que há nessa unidade. A gente teve uma experiência no Chá das Mulheres que eu disse que não iria chover, porque a gente precisava fazer o evento do lado de fora do templo. E com certeza, né, tinha chuva. E aí a gente concordou que não iria chover. Gente, não choveu. E na hora veio até uns respingos. A gente acredita que foi para poder provar a nossa fé. Mas não choveu. Então, naquele momento, nós concordamos que tinha que estar estiado. Gilmara precisava arrumar o local. A irmã Aurelina precisava fazer o bom trabalho também. Precisava de um tempo sem chuva. E ali, o Senhor ordenou essa bênção sobre nós. Então, assim, se isso que é uma coisa que era para poder a gente ter um encontro, imagine quando a gente proibir, entendeu? A atuação de Satanás na vida dos nossos filhos, na vida da nossa parentela, na vida dos nossos amigos e familiares, na vida da nossa comunidade, proibindo, entendeu, que a violência, dizendo que a violência tem que cessar, porque nós estamos ali, e aquele onde nós colocarmos a planta do nosso pé, esse lugar é nos dado como herança. Então, assim, quantas coisas o Senhor disse que não há nada que seria
sabe, restrito quando a pessoa está em unidade. Então faremos coisas grandiosas. Isso é o poder da unidade. Força coletiva. O que nós podemos mais ver, né, sobre isso? Então, o que nós pedimos, a proibição, nós podemos proibir assim acontecer, nós podemos pedir alguma coisa e Deus nos conceder. Junte você e sua família. O que você quer? Vamos dizer que você, aí na sua casa, vocês são 3, vocês são 4. Quer o quê? Que Deus conceda a vocês uma moradia própria. Comece a se unir em oração e declarar e buscar juntos por isso. Pai, eu quero. Aí você quer, eu estou falando que a cura de um ente querido, comece a entender cada um, buscar nessa mesma direção. Que o Senhor, Ele vai cumprir a palavra dEle, porque Ele é fiel para cumprir com a palavra. E aí o que mais nós podemos ver no poder da unidade? Nós atraímos a presença de Deus, porque aqui no versículo 20 diz assim: pois onde 2 ou 3 se reunirem, porque são meus, eu estarei ali mesmo entre eles. Então, o Senhor, Ele garante que quando nós dois estamos em 2 pessoas, em 3 pessoas reunidos em um lugar no nome dEle, Ele se faz presente. Mas nós devemos estar o quê? Querendo, desejando a mesma coisa. Vocês já perceberam que tem culto que flui, porque parece que todos nós estamos querendo a mesma coisa, sentir a presença de Deus. Então Deus se manifesta. E é por isso que quando a gente se reunir, a gente tem que querer a mesma coisa, a presença de Deus. E na presença dele há delícias perpétuas. Claro, a gente sabe, tem dias que a gente chega no culto e a gente sente, né, cansaço, às vezes a gente está triste, às vezes a gente está passando por alguma dificuldade. Mas aí, se a maioria que estiver naquele ambiente, ou basta 2 ou 3 reunidos, querem a mesma coisa, atrai a presença de Deus. E na presença de Deus, a alegria perpétua, abundância de alegria. E aí, quando a gente vê aquele irmão que chegou triste, ele é contagiado por aquele ambiente. E quando ele sai, ou pode ser nós como irmãos, a gente já não sai mais a mesma coisa. Não é verdade? Então, os benefícios são esses. Força coletiva, atrai a presença e recebe aquilo que pede. Outra coisa, nós podemos ver lá em Efésios 4:3, o Senhor fala sobre nós termos paz e harmonia. Ele nos alerta para a gente o quê? A gente adquiriu a unidade, a gente está no mesmo propósito, no mesmo pensamento. Então, a gente tem que preservar essa unidade, pois ela é quem produz a paz. No entanto, isso deve ser feito com diligência. Gente, o Senhor, Ele fala o que nós temos que fazer, qual é o que nós recebemos ao obedecer o que Ele fala, e ainda diz a maneira de fazer. Não é de qualquer maneira, a gente tem que preservar. O Senhor nos admoesta, no caso, né? Ele nos instrui a conservar aquela unidade. Chegamos à unidade, estamos unidos no mesmo propósito, pronto, agora vamos ser diligentes, vamos guardar, vamos valorizar isso, vamos estar trabalhando nesse mesmo sentido de preservar. Eu vou ler aqui agora, que diz assim, né? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Esse Espírito aqui está em letra maiúscula, então ele é o Espírito Santo. Então, o Espírito que está entre nós, ele nos promove uma unidade. O mesmo sentido, o mesmo objetivo. Como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Então, assim, desculpa, deixa eu voltar aqui e ler direitinho aqui o que ele está falando, tá? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O Espírito, ele está ligado à paz. E se nós estivermos no Espírito, se nós estivermos unidos no mesmo propósito e sendo diligente por preservar, por conservar essa unidade, então a gente vai estar ligados em quê? Em paz. Porque a gente não vai ficar tendo contenda, briga, sabe?
discussões por coisas que não valem a pena. Então, se nós chegamos a algo que nós precisamos de estar unidos para realizar, e se nós queremos realizar coisas grandes em Deus e coisas grandes nas nossas vidas e na vida da igreja, é necessário que a gente seja diligente não só em chegar até a unidade, mas ser diligente para preservar. E o que é diligência, né? Esmero, cuidado, zelo, interesse, excelência no que é feito. Então, nós precisamos estar ligados, alicerçados nisso. Deixa eu ver aqui nessa tradução aqui, para ver se ela traz algo de maneira um tanto diferente. Em Efésios 4, a linguagem dela é como se fosse uma linguagem corrida. Então, às vezes, fica um pouquinho mais difícil da gente achar um versículo nela. Mas aqui, ó. Procurem sempre ser juntamente guiados pelo Espírito Santo. E assim, vivam em paz uns com os outros. Olha como é claro aqui. Ele está dizendo que nós devemos procurar sempre ser guiados, juntamente guiados. Não é um é guiado, um busca e o outro quer fazer, achando, a própria palavra fala, né, que a gente deve confiar em Deus em todas as coisas e não nos estribar no nosso próprio entendimento. Às vezes a gente está entendendo com a nossa alma, com a nossa experiência antiga, com aquilo que a gente acha, mas não é. É todos, é estarmos unidos e sermos guiados, porque o Espírito de Deus, ele testifica no nosso espírito. Então, por que a unidade não é eu concordar muitas vezes com o pensamento, mas eu estar disposto em Deus a fazer aquilo que é melhor para o coletivo. Então, quando a gente vê assim dessa maneira, a gente se dispõe, olha, Senhor, eu penso isso, eu acho que deveria ser feito assim. Mas o Senhor, o que é que o Senhor diz dessa situação? Como é que o Senhor está vendo isso? Me guia. E aí, quando a gente vê, a gente está todo mundo sendo guiado na mesma direção. O que você fala, testifica no outro. E aí, a gente fica forte, poderosos e animados para fazer coisas grandes. Eu vou ler novamente, né? Procure sempre ser juntos, guiados pelo Espírito Santo. E assim vivam em paz uns com os outros. Então, a partir do momento que nós estamos vivendo juntamente, querendo o bem coletivo, então nós vamos ser, ao mesmo tempo, guiados para o mesmo propósito. Amém? Então, nós podemos ver que a paz e a harmonia, ela vai ser manifesta entre nós. O que o poder da unidade? O que a unidade também traz por nós? Ela traz um crescimento espiritual. Nós vamos crescer mutuamente, junto, em conjunto, como aqui disse, né? Está conjunto fazendo a mesma coisa. Então, a gente vai crescer espiritualmente. Vamos ler isso lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 24 e 25. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Que dia? O dia da volta de Jesus. Qual é o objetivo principal da igreja? É ir para a eternidade. Enquanto nós vamos para a eternidade, nós trabalhamos no reino. Nós servimos ao Senhor, na casa do Senhor. Nós servimos nos departamentos. Nós servimos aonde nós trabalhamos, nós servimos ao Evangelho de Cristo. Então, nós precisamos estar unidos, fazendo aquilo que é necessário ser feito, enquanto Jesus não vem. E aí, o que acontece? Nós vamos estar sempre considerando também uns aos outros e nos estimulamos no amor. O amor já foi derramado em nossos corações, mas ele precisa ser desenvolvido. E quanto mais nós vivemos em comunhão, mais a gente vai estar estimulando. Não buscando só o que diz respeito a mim, mas o que diz respeito à igreja,
ao benefício para a igreja de Cristo, a igreja que Jesus vem buscar. Aí a gente, né, no caso, congrega em um templo, então a gente vai buscar o bem-estar, né, de todos nós naquele templo, de todos os congregados naquele lugar. Esse eu também gostaria de ler aqui nessa linguagem, para que fique realmente bem claro, né, sobre o que o Senhor está falando, só para a gente ter uma interpretação. Então, é no versículo 10, no caso, em Hebreus 10, 20. Só um instantinho, viu? Daqui a pouquinho eu chego lá e a gente lê e entende e é abençoado por esta palavra. Porque enquanto eu estou ministrando para vocês, o Senhor também está ministrando aqui no meu coração. Então, aqui no 24 de 25 diz assim: em reconhecimento por tudo quanto ele fez por nós. Então, a gente vai fazer, qual é a motivação que deve ser da gente estar unidos neste amor, né? Em reconhecimento por tudo quanto ele fez por nós. Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos pecados, nossos delitos. Ele nos dá paz, ele nos concede alegria, ele nos vivifica, ele nos restaura. Ele conquistou muitas coisas para nós, ele levou sobre si as nossas enfermidades, por isso nós somos sarados. Ele nos envia a sua palavra e nos cura e nos livra daquilo que nos é mortal. Então, por causa disso, como é que nós devemos fazer? Nós devemos reconhecer, em reconhecimento por tudo quanto ele fez por nós. Suplantemos uns aos outros em ser prestativos. Estejamos dispostos, né, a ser prestativo uns aos outros, em ser bondosos uns para com os outros e em fazer o bem. Quando a gente se suplanta, busca não somente o interesse da gente, mas busca o interesse do coletivo e faz o bem para o irmão, né? O que eu tenho a ver com isso? Tudo, você é irmão. Nós somos irmãos em Cristo. Nós temos uma vida que é para ser uma vida em comum. Claro que cada um tem a sua vida familiar, tem o seu trabalho, tem a sua... mas nós devemos estar o quê? Suplantando. Por quê? Por causa de Cristo. Então, a gente precisa estar sempre disposto, né, a ser prestativo, a ser bondoso, um para com os outros e fazer o bem. Não descuidemos os nossos deveres na igreja. Então, além de cuidar do nosso irmão, nós devemos cuidar do nosso dever na igreja. E nem as suas reuniões, como algumas pessoas fazem. Então, infelizmente, tem muitas pessoas que hoje, por conta da facilidade do YouTube, da facilidade, então acha que ficar em casa é mais cômodo. Claro, gente, eu não estou falando pessoas que têm dificuldade, que têm comorbidade. A gente sabe, sim, que tem pessoas entre nós que já têm uma dificuldade maior, tem uma comorbidade, não pode se locomover. A essas, como é que nós vamos suplantar? Vamos fazer visitas. Vamos estar toda hora na casa dos irmãos? Não. Mas vamos programar um momento que a gente possa fazer uma visita, vamos fazer uma ligação, vamos fazer uma... Ô, irmã, eu posso fazer uma chamada de vídeo? Vamos ligar e vamos orar. Vamos fazer aquilo, vamos suplantar, vamos ser presente na vida dessas pessoas. O tempo todo, quando o Senhor, entendeu? Quando a gente começa a fazer isso, o Senhor começa a nos mover e nos direcionar daquilo que nós devemos fazer. Então, nós não devemos, né, deixar. E aqui ele fala assim, não descuidemos os nossos deveres na igreja. Se você serve a igreja, se você está em um departamento e serve, então sirva bem, faça o seu melhor. Ah, porque fulano, ciclano, beltrano, ei, é para Deus. É para Deus. Quando nós estamos fazendo isso em reconhecimento do que Jesus fez por nós. Se Jesus fez por nós isso, então nós devemos fazer o nosso melhor pelo nosso irmão e pela igreja. Porque a palavra do Senhor também fala que a gente não deve ser um servo negligente, né? Um mau servo e um negligente. Já que colocamos a mão no arado, vamos fazer o nosso melhor. Talvez o meu melhor não seja o seu melhor. Talvez você faça ainda melhor do que eu.
mas esse é o meu melhor. Então, assim, eu tenho que observar se eu posso fazer melhor. E cada dia eu melhorar. Gravando esses vídeos, eu vejo isso na prática. Porque hoje mesmo eu gravei. Já era para estar com vocês aí, essa segunda parte. Mas sabe o que aconteceu? Teve uma hora que eu li aqui e eu vi que estava o texto errado. Ia ficar, entendeu? De uma forma que o que eu li não era o que eu tinha que ler. E aí eu tive que gravar outra vez. Estou aqui gravando outra vez. Sabe por quê? Porque eu ainda não sei cortar no meio um vídeo. E aí eu já comecei a estudar, procurar saber como é que eu faço para poder cortar uma parte só do vídeo. Mas enquanto eu ainda não aprendo e que eu quero e me comprometi a falar sobre essa segunda parte e o estudo todo do domingo, que foi da aula bíblica dominical. Então, como eu me comprometi com isso, então eu estou fazendo isso. Mas já poderia já estar aí. Então, assim, esse é o meu melhor. Talvez amanhã eu ainda faça melhor. Mas talvez eu não esteja me sentindo tão bem. Mas ainda assim, eu preciso me esforçar para poder dar o meu melhor. E o Senhor fala, né? Que a gente deve não se descuidar dos deveres da igreja. E nem de ir nas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemos e nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. Eu já li esse texto aqui na outra versão, e aí ela fala lá, né? Não deixando de congregar, como é o costume de alguns. E aqui a gente está vendo que o Senhor está dizendo que é para a gente ter ânimo. A gente tem que se animar um ao outro. Ei, vamos, o que está acontecendo? Por que você não está indo? O que houve? Né? Não naquela intenção da curiosidade, da gente criticar, porque nós somos muito rápidos para fazer assim, para poder a gente criticar uma coisa ou outra, ou imaginar alguma coisa, mas, de fato, né, estar preocupado e querer que eu, no caso, eu vou me colocar que eu também chegue no céu como você quer chegar. Então, é estar acompanhando um ao outro e sempre corrigindo. Olha, vamos para a igreja, lá nós vamos ter uma palavra. Como a gente faz? Vai ter a EBD, aí o que a gente faz? Olha, tem a EBD, olha, tem a reunião, tem a semana de oração. A gente não está fazendo isso? Então, vamos andar todas nessa mesma direção, amadas. E isso vai fazer o quê? O crescimento espiritual para todos, mútuo. Então, eu vou para a igreja, eu vou ter meu momento de oração, eu vou estar instruindo, mas eu vou estar também trazendo isso para outras pessoas, estimulando outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Para quê? Para que elas cresçam também espiritualmente. Amém? E para finalizar, a unidade, ela atrai pessoas. Vamos lá em João 17, 23, no evangelho escrito pelo apóstolo João, no capítulo 17, no versículo 23. Eu vou ler de novo nas duas versões, para que a gente possa, para que fique bem claro, né, entre um e outro. Amém? Então, só um minutinho. Como eu disse, eu estou me aculturando, aprimorando, aprendendo a fazer esses vídeos, porque eu acredito na importância da gente estar estudando mais minuciosamente aquilo que é dado para a gente no domingo e que, por conta do tempo, a gente precisa detalhar mais. Então, aqui no 17, no versículo 23, diz assim: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados. Em quê? Na unidade. Então, Deus está em nós. E Deus está em Jesus. Deus está em Jesus e Jesus em nós. Aí ele diz assim, ó, a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também ama a mim. O propósito final é fazer com que o mundo veja o amor de Deus em nossas vidas e desejar este amor e reconhecer
que este amor de Deus está em nós e eles também virem para este amor. E, gente, o amor de Deus, ele é para alcançar a todos nós, né? Alcançar a Giovana, alcançar você que está aí ouvindo essa live, alcançar todos aqueles, entendeu, que desejarem. O evangelho foi para todos. Infelizmente, nem todos vão herdar essa salvação. Mas não é porque não vão herdar que não foi para eles. Eles simplesmente não vão querer. É o livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. Mas a cada dia que a gente fala a palavra, a cada dia que a gente estuda, está sendo dada uma oportunidade para que essas pessoas recebam este amor que a gente recebeu. E para finalizar, eu vou ler aqui na Bíblia Viva que diz assim: eu neles e o Senhor em mim, para que todos sejam perfeitos. Olha aí. Então, a unidade, ela traz essa perfeição, né? Por quê? Porque a unidade, ela atrai a presença, como a gente viu. Ela também atrai a presença. E quando Deus ele fala para Abraão, ele fala assim: anda na minha presença e ser perfeito. E a unidade nos leva a essa perfeição. Para que eles sejam perfeitos. Para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. E compreenda que o Senhor ama meus discípulos tanto quanto me ama. Quando nós estamos em unidade, o amor de Deus é revelado para a humanidade. Grava isso. Quando nós estamos vivendo em unidade, o amor de Deus é revelado para a humanidade. E esse é o propósito da unidade, da vida em unidade. É revelar o amor de Deus para a humanidade. Porque o mundo está carente de amor, não é verdade? E o mundo está precisando de amor. Não é esse amor que passa a mão pela cabeça, que faz os gostos, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor corrige ao filho que ama. Aqui a gente viu que nós devemos ser diligentes. Então, quando você está em unidade, você não precisa ser preguiçoso e não tem que ser, né? Temos que ter diligência, temos que ter perseverança, temos que estar buscando, batalhando, trabalhando por essa unidade. Para quê? Para que essa perfeição, ela esteja em nós. E essa perfeição é o quê? É o amor de Deus. Porque o amor é o vínculo, né, da paz, é o vínculo da perfeição. Então, esse amor vai ser manifesto para a humanidade. Então, quando nós estamos em unidade, o amor de Deus é revelado à humanidade. E aí? Vamos perseguir essa unidade, vamos conservar, vamos continuar nesse mesmo propósito e aí vamos revelar o poder da unidade, que aqui está bem escrito, né? O poder da unidade, o amor, que sejam revelados assim para a humanidade. Então, essa é a segunda parte, provavelmente ainda temos mais uma e eu preciso concluir até o final da semana, porque domingo a gente já começa. Já vamos ter outro estudo lá na Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, fique com todos e haja unidade entre nós. Amém? Beijos no coração.